Os meus cumprimentos a todos, meu agradecimento ao convite da Associação Espírita Célia Xavier. Meu nome é Leozino e a nossa conversa de hoje será sobre a cura da mulher encurvada, que está em Lucas, no capítulo 13, versículo 10 a 17. É a única referência, ou seja, o único dos evangelhos que traz essa passagem é o de Lucas, e ele é assim muito interessante, e nós vamos discorrer sobre algumas coisas que essa passagem nos traz. Mas antes disso, vamos relembrar que Lucas, ele é inclusive elogiado por Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 5, tratando o livro de Lucas, considerando esse Evangelho de Lucas uma das mais belas obras que jamais foram escritas. E realmente, das 40 parábolas que existem em todo o Novo Testamento, 28 foram trazidas por Lucas em seu Evangelho. A cura da mulher encurvada se inicia com uma referência que também Mateus já havia feito no capítulo 4, versículo 23, dizendo que Jesus passava por todas aquelas sinagogas das cidades, se referindo à Galileia, e nessa passagem Lucas diz que em um sábado, ou em um dos sábados que Jesus pregava nas sinagogas, ali se encontrava uma mulher encurvada que já estava daquela maneira há 18 anos e ela não via possibilidade de se endireitar, de se levantar. Jesus, vendo aquela mulher, chamou-a para si e disse-lhe: os seus males estão curados. E lhe impôs as mãos, pedindo que ela se levantasse. Então nós vemos aí, antes de dar sequência a essa passagem, algumas ações de Jesus, porque na verdade aquele sábado, um dos sábados que ele pregava, com certeza todos já conheciam aquela mulher que estava ali há 18 anos visitando aquele local, ou pelo menos era do conhecimento de todos que ela tinha esse encurvamento há 18 anos. E o que ocorria é que, pelos conceitos de época e referentes a doenças, era muito comum colocar a responsabilidade em Satanás como causador de quaisquer doenças de longa duração, como aquela que aquela mulher ali estava. E Jesus também afirma, que tiraria dali aquele que a retinha, que era o Satanás, que na verdade significa, na língua hebraica, o adversário. É claro que essa é uma linguagem simbólica, embora houvesse, claro, também um ou mais obsessores ali que estavam interferindo na vida daquela criatura. Mas o que nós vamos verificar antes de mais nada são as ações de Jesus em relação àquela necessitada do momento. E Lucas se refere à visão de Jesus. Ele vê a mulher. É claro que ele já havia visto, ele a vê de uma maneira diferente. Ele observa a necessidade real e o momento de auxílio que ele poderia oferecer em função de alguma alteração interior daquela alma que ali estava, com um sofrimento de longa duração. É claro que um sofrimento de longa duração faz com que haja uma certa comodidade ou uma certa acomodação daquele que sofre em função do próprio avanço, o próprio crescimento interior, porque, de acordo também com a Joana de Ângeles, nesse mesmo livro Em Busca da Verdade, quando ela trata desse assunto, nesse mesmo capítulo 5, ela diz que essa acomodação ela é em relação àquilo que o indivíduo determina como uma realidade. A criatura já acha que aquela doença, por tanto e tanto tempo ali permanente,
não tem mais conserto. E essa acomodação natural é em função, talvez até da falta de conhecimento ou da fé que ainda não está tão firme no íntimo do ser. E por isso até uma certa alegria, porque embora ela não trabalhe da maneira que poderia trabalhar ou servir à humanidade, ela dá trabalho aos outros. E quando ela não deixa de assumir algum compromisso em função da sua enfermidade, ao mesmo tempo outras pessoas assumem aquele compromisso. Por isso que Jesus vê naquele momento não só a enfermidade física, mas a enfermidade moral. Ele vê a possibilidade dela se endireitar, ou seja, dela se erguer de uma situação. E essa situação é uma situação íntima, que é refletida no corpo. Nós sabemos que a maioria das doenças são reflexos de posicionamentos mentais, de vivências, de situações que causamos ou que realizamos no passado. E quando há alguma interferência espiritual provocando o que nós chamamos de obsessão, em função de delitos antigos ou atuais, há também um reflexo no corpo em relação a esse comando. Nós sabemos, é claro, que o espírito não penetra no corpo do obsidiado, mas ele exerce uma certa influência, embora também saibamos que aquilo é uma aceitação do obsidiado em função de um grau de culpabilidade, mesmo que seja inconsciente, ou mesmo de um remorso consciente ou inconsciente. E Jesus vê aquela criatura, ou seja, vê que é o momento dela tomar para si a responsabilidade a fim de sair daquela situação. Vi tempos e tempos, 18 anos, deixando-os se manter num estado de paralisia, talvez, é claro, não consciente, mas é um tempo que, pelo que Jesus pôde visualizar, um tempo chegado agora de uma nova postura, de uma nova mudança, e ele vê a criatura na possibilidade dela mesma se reerguer. Chama, ou seja, a segunda atitude de Jesus, além de enxergar muito mais, né, do que qualquer ser humano poderia ver, em função do seu grau de pureza, ele a chama para si, ou seja, essa atenção, esse interesse que ele tem, e dizendo o nome da pessoa para que ela se alerte, para que ela se desperte e tome uma atitude, caminhe, vá até ele, ou seja, quem quiser vir após mim, esquece a ti mesmo, toma a sua cruz e siga-me, significa uma ação, um movimento. Ele chama aquela mulher para um movimento, para uma ação. E ela, com certeza, porque já estava em um momento de crença mais apurada, ela se dirige até ele e a próxima ação dele é impor as mãos. Ele impõe as mãos, embora pelo próprio pensamento ele poderia ter influenciado fluidicamente aquela criatura, mas essa ação de mãos, essa imposição de mãos, ela reflete também uma imposição de vontade. A demonstração dessa vontade, que a criatura que está enferma, ela consegue enxergar. Ela vê que ali há uma ação real, as mãos são direcionadas e ela aceita. Um passo da mulher, ou seja, o primeiro passo, seria ouvir, agir, né? O segundo passo, ou seja, ela ouve o chamado de Jesus, vai até ele, observa a ação dele, para que ela também se mova internamente. E o próximo passo, então, seria a cura, ou seja, o alívio dos males, tirar o peso que a criatura carrega em função do seu remorso provocado por uma ação pretérita, não importa em qual época, que faz com que ela se retenha, que ela sofra. E há 18 anos ela carrega aquela cruz. Estava na hora de, então,
manter-se ereta, ou seja, levantar-se, a fim de que ela pudesse carregar com dignidade o peso de seus equívocos, mas a partir daquele momento de uma maneira diferente. Ela não ia se livrar de qualquer responsabilidade simplesmente porque alguém lhe impôs as mãos dizendo que ela estava curada. Toda a recomendação de Jesus após um alívio, como ele mesmo chamava, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e oprimidos, que eu vos aliviarei, ele não diz que curava ninguém. A tua fé te curou, ou seja, a tua fé te livrou dos embaraços que você mesmo se impôs em função dos seus delitos. A partir do momento de uma nova consciência libertadora, há essa autoconsciência de que cada indivíduo é capaz de recuperar-se dos seus males, tomando atitudes diferentes, altamente positivas e enobrecedoras, faz com que o indivíduo tenha essa convicção, essa certeza de que, a partir daquele momento, ele se torna capaz de uma recuperação. Ele não está livre das ingerências ou das influências externas, porque não é uma alma que se transformou de um grau de impureza para pureza de repente. No entanto, a sua postura mental faz com que ele tenha essa coragem, essa certeza de que ele quer se ajudar. Se ele quer se ajudar, a gente vê também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, sobre o desânimo, que o desânimo não traz resultado nenhum. Deus, ele recusa a ajuda a esse tipo de postura. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa Deus recusar ajuda àquele que desanima das suas próprias atitudes? Significa que o indivíduo não tem ânimo, alma, vontade própria para resolver-se. É uma responsabilização, como diz a Joana de Anjos em várias de suas obras, assim acompanhando o pensamento de Jung, que é o trabalho individual para autoconhecimento e autotransformação, que se chama individuação. Jesus, então, naquele momento, chama a mulher para que ela tenha esse senso de responsabilização, para que ela assuma de vez a sua transformação espiritual. O corpo ali é apenas um elemento simbólico. Ela se encurva diante do peso dos erros passados, mantendo-se num grau de culpa por 18 anos ali, sofrendo e deixando também de realizar uma série de coisas e avançar na sua etapa evolutiva. Foi preciso que ela ouvisse alguém que tivesse uma visão mais dilatada, como Jesus, para que ela entendesse que o processo de transformação dependeria dela, da sua vontade. Mas, dando sequência a essa fala de Lucas, em seu evangelho sobre a mulher encurvada, há uma exaltação do príncipe ou do chefe da sinagoga, que normalmente tinha um chefe. Era comum na época, a cada sinagoga que tinha aquele chefe que abria com uma oração, o Shema, o início daquela apresentação da noite, depois o estudo da Torá, o Pentateuco de Moisés, e posteriormente um visitante poderia abrir ali o Antigo Testamento em alguma parte e começar a explanar algum assunto. E isso que Jesus fazia. Só que esse chefe da sinagoga ficou indignado, porque era sábado e, de acordo com as tradições e os cultos exteriores daqueles fariseus da época, eles não aceitavam determinadas situações como essa. E por isso que, ao preferir o culto externo, ao invés de abrir o coração para ouvir uma figura tão sábia e pura como Jesus, ele, de uma maneira assim, ignorante a esses conceitos tão elevados, ele escolhe se indignar com Jesus e, de uma forma assim, direta, praticamente, ele se dirige
às pessoas, ao público que ali está, dizendo que eles tinham 6 dias para ir até ali, que eram os dias que todo mundo trabalha, e não no sábado, justamente no sábado. Por quê que eles estavam ali no sábado? Se referindo justamente ao que Jesus fazia, que era naquele sábado. Jesus responde, chamando esse chefe da sinagoga de hipócrita. Hipócrites, do grego, vem do teatro, ou seja, aquele que representa uma determinada personagem, e é um ator. Então, o hipócrita que Jesus chama, na época antiga, tinha um significado não tão pejorativo como o que nós temos conhecimento de hoje, né? Que seria aquele sujeito fingido que diz uma coisa e faz outra, mas na verdade tem um sentido parecido, porque Jesus aponta qual era o comportamento daquele chefe. Inclusive ele aponta para não somente ele, mas aquelas pessoas e outros chefes que tentavam pregar uma coisa, mas na hora de fazer, faziam outra, acusando diretamente, né? Você no sábado solta os seus bois e os seus jumentos da carga para dar-lhes água, e em pleno sábado. E neste sábado nós temos aqui diante de nós uma filha de Abraão que está presa há 18 anos sob o jugo de Satanás, e você não quer que a soltemos? Ou seja, a hipocrisia aí se refere justamente a esse papel duplo que ele representa. Ele representa para os outros a aparência de ser bom, a aparência de ser digno, porque por trás ele tem outro tipo de comportamento. Aquela mulher que estava ali presa há 18 anos, na verdade ela estava presa em si mesma, na sua condição evolutiva de enfrentamento das dificuldades. Ao invés da ação, ela escolheu o sofrimento e permaneceu no sofrimento de uma certa forma em acomodação. O sofrimento não transforma ninguém. O sofrimento apenas permite uma reflexão para que a ação venha a partir daí. E o chefe da sinagoga, naquele momento ali, a ação dele era relacionada a essa indignação injusta, porque justamente quando a gente não tem uma atitude digna, coerente, como dizia Gandhi, né? A felicidade é quando aquilo que se pensa, aquilo que se diz e aquilo que se faz estão em harmonia. Esse chefe da sinagoga, ele estava desarmônico, ele não fazia o que dizia, ele apenas tentava acusar, e ele acusava as pessoas de algo que ele mesmo cometia, ou seja, fugir da responsabilidade de corrigir-se, de autocorrigir-se. Ao invés de tentar corrigir as pessoas, Jesus mostra a importância de ser justo para consigo mesmo e de não ser hipócrita. A hipocrisia, em função dessa deliberação do chefe da sinagoga, de demonstrar então, ou seja, Lucas traz nessa passagem, e a gente pode interpretar de uma maneira atual, de que muitas vezes nós vamos ou assistimos uma palestra, ou vamos ao espiritismo, à casa espírita, né? Ou a qualquer local que seja que nos permita o estudo do Evangelho, ou de qualquer outro tema que seja nesse sentido de evoluirmos e de refletirmos a respeito da nossa mudança interior e do nosso comportamento presente e futuro, claro. Com certeza nós temos essa oportunidade, e podemos refletir dessa maneira, mas a sequência também dessa passagem nos mostra que depois que Jesus diz aquilo, depois que todas as ações de Jesus
demonstrando a importância, porque Jesus representa também a nossa consciência superior. Somos nós, reconhecemos a importância, repetindo, né, as ações de Jesus, de ver com os olhos da alma, de chamar a responsabilidade para nós, ou seja, conhecermos um pouco mais, acharmos as nossas dificuldades e tentarmos, passo a passo, vencê-las dentro de nós. O Satanás que prendia a mulher encurvada, e essa curvatura, esse encurvamento em função do peso dos próprios equívocos, em função de um remorso que paralisa e não que permite uma ação. Então, o chamar a responsabilidade para si não seria no sentido de ficar se culpando e depois se comportar como uma criança mimada, uma criança que sofre e que de repente reclama, que grita, que esperneia, mas como um adulto que, ao chamar a responsabilidade para si, pensa de uma maneira diferente e quer caminhar a partir dali, enfrentando-se, ou seja, o Satanás que nos prende, o adversário, está dentro de nós, são os nossos próprios vícios. Após chamar, aí a vontade, a imposição das mãos, que simboliza a vontade, e posteriormente a libertação daquela situação, é uma das inúmeras situações que já vivenciamos ou que ainda mantemos em nós como um padrão de comportamento, e o próprio chefe da sinagoga seria alguém dentro de nós que mantém, que insiste em acusar, por causa de algum tipo de situação ou sofrimento interno, acusar o exterior, alguém, alguma coisa que nos impede de assimilar. Se eu não estou calmo, por exemplo, é porque alguém me perturba. Essa transferência para as pessoas, para o exterior, implica nessa falta de cuidado, de observação e de responsabilização sobre os próprios atos. E essa passagem traz, no final dela, uma informação assim, muito interessante, que é justamente sobre a alegria e sobre a vergonha. Porque depois que Jesus diz o que disse ao hipócrita, que a gente pode transferir como o ator, a persona, as personalidades que existem dentro de nós, que podemos até, de certa forma, nos envergonhar, porque nós não somos espíritos perfeitos e temos realmente muitas dificuldades. Daí, então, essa vergonha não pode ser também paralisante. Ele se envergonha enquanto as pessoas que ali estavam, elas têm assim, uma alegria muito grande, sorriem. O sorriso implica nesse sentimento de ouvir, de dar ouvidos, de dar atenção, de observar, de aprender. E nós somos aprendizes do Evangelho, nós somos aprendizes da doutrina espírita. Portanto, essa alegria de aprender faz com que a gente assimile um pouco mais ainda essas lições de Jesus, para que nós possamos avançar passo a passo na nossa evolução. A vergonha, ela deve existir, mas deve ser momentânea, assim como existe algum sentimento que às vezes, por exemplo, a melancolia, que faz com que nós nos arrependamos de determinadas atitudes, mas também não pode ser uma melancolia que permaneça dentro de nós para que ela não vire uma doença patológica. Essa visão dinâmica da existência que essas passagens nos permitem refletir faz com que a gente pense a vida de uma maneira um pouco mais também, da mesma forma, alegre e uma lição profunda de transformação, mas principalmente o que mais assim, me chama a atenção nessa passagem é esse processo de transformação interior, de culpa em ação, porque a culpa fixa a doença e também paralisa o doente. Ao tempo que a consciência se desperta para a saúde, embora alguma dificuldade permaneça, no entanto, a vontade de caminhar
faz com que o peso dessa doença diminua cada vez mais. Por isso Jesus pede para a gente carregar a cruz e seguir. Ou seja, o meu jugo é leve e suave. Ou seja, quando nós temos pensamentos mais elevados, mais positivos, nós substituímos o peso das amarguras, dos sofrimentos, das dores, por outros níveis de pensamento, saindo da sombra interior, como quis o Jung definir as dificuldades maiores que nós temos de enfrentamento e que o ego às vezes nos deprime, para que o self, para que esse conjunto de forças que faz com que nós nos sintamos no dever primordial de autoaprimoramento, nos impulsione para essa caminhada de luz, para chegar ao Criador, aquele que é luz o tempo todo. E nós, como filhos de Deus, e nos referindo também a essa passagem ainda, quando, lembrando aqui de filho, Jesus fala, né? Essa filha de Abraão, ela não pode ser curada se o sujeito liberta jumento, liberta boi, sem menosprezar a espécie animal, mas em nível de evolução há uma certa distância que todos hão de convir entre a evolução do animal e a evolução do homem. Por isso que Jesus faz essa comparação. Se ele não se importa em libertar os animais que lhe servem, e por que ele se importa agora de que ele, Jesus, liberte, ou seja, que a nossa consciência superior se liberte desses pesos do passado que carregamos? E a filha de Abraão é esse símbolo de filha do direito, filha do ser justo, do ser nobre, do ser fiel a Deus. Abraão tem esse símbolo, e filho de Abraão significa seguir os seus passos. Quando Jesus fala libertar a filha de Abraão, significa que para que nós nos libertemos, nós precisamos estar com a consciência um pouco mais reta, um pouco mais justa, um pouco mais fiel a Deus. E essa lição, ela não poderia ter inúmeras outras interpretações. Nós escolhemos essa no momento para que a gente pudesse refletir acerca dessa responsabilização individual sobre o nosso próprio crescimento interior, e muitas vezes deixando de encontrar dificuldades, pesos à nossa volta, e como disse Jesus, né, não julgueis para não ser julgados, e evitar esse julgamento, às vezes até precipitado, de pessoas que convivem conosco, de situações que enfrentamos, ou mesmo de uma maneira geral, de tudo que vemos aqui hoje nos acontecimentos do século XXI, mas é porque chega um momento que nós cansamos de ficar encurvados pelo peso dos próprios equívocos, que nós cansamos de tanto errar, como acredito que eram aquelas criaturas na época de Jesus que davam ouvidos, que ouviam Jesus e que viam Jesus com tamanho carinho, com tamanho respeito. Eram aquelas criaturas que já estavam cansadas de errar, por isso tiveram a oportunidade de estar ali naquele momento, ser abençoados por Jesus, embora sofressem dificuldades e inúmeros tormentos, mas ao mesmo tempo era um momento de libertação, que a alma de muitas delas encontraram para dar sequência à sua vida, sem colocar pesos extras nos ombros que já carregam tantos outros pesos de outras eras. Que Jesus, então, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e nos permita refletir sobre a luz que o Evangelho nos traz e que pôde nos trazer neste momento, nesta oportunidade.